Em um calabouço muito profundo dentro de um castelo, um estudioso escrevia sobre os seus arrependimentos mais profundos em relação a uma decisão ainda desconhecida. Sua nona, que nesse momento estava presa com ele, pergunta o que ele estava escrevendo no seu diário. O mesmo responde que aquele era o seu testamento. Em troca, ele pergunta se tinha alguma coisa errada. Embora a garota não responda, ela estava incomodada com o fato dele estar escrevendo, pois a execução do seu amado estava próximo e ela não podia fazer nada para impedir. E com lágrimas em seu rosto, aquela garota diz que está tudo bem para ele não se preocupar, mas aparentemente o rapaz não se importava de estar dentro do calabouço. Na verdade, ele achava muito lindo aquele lugar. Os dois estavam dentro da prisão do Rei Goblin. Apesar daquela raça ser muito subestimada, com o tempo eles se tornaram temidos em todo o reino. O Senhor da Guerra, juntamente com os seus cavaleiros, várias vezes tentaram salvar aquela princesa, mas era praticamente impossível fazer isso, pois eles foram facilmente destruídos pelaquele monstro. No entanto, ao invés de confortar a garota ou demonstrar um pouco de empatia pela situação atual, Astolfo fixa o seu pensamento no poder daquele rei e observa que nem mesmo aquela garota maluca poderia perseguir ele pessoalmente naquele lugar. Então o rapaz fica muito feliz porque finalmente ele estava salvo. Quando a nona percebe que ele estava sendo indiferente à sua dor, ela começa a chorar desesperadamente, porque já faz tempo que o seu pai não manda ninguém para aquele lugar e aos poucos a comida estava sendo diminuída. Então ela começa a pensar que talvez ela sofreria algum mal muito grande, por exemplo, ter que falar em público ou assistir a série da Velma. Mas a menina começa a pensar que já que não teria nenhuma escapatória, ela gostaria também de escrever um recado final. Olhando de canto para o seu amor, ela pergunta se poderia pegar emprestado um papel e uma caneta. A garota explica que o desejo dela é deixar uma mensagem para trás para que a sua família possa ver no final, e um simples pedacinho de folha do diário do garoto ajudaria ela a completar esse objetivo. No entanto, o Astolfo nega aquele pedido e diz que o seu livro é muito especial e foi feito com um encantamento antigo que torna ele indestrutível. Mas a menina continua insistindo para ele emprestar o próprio livro. Ele se recusa a emprestar o livro porque o segredo que está escondido dentro dele ela não pode descobrir, afinal de contas aquele é o diário de um homem. Essa atitude do rapaz deixa a nona completamente enfurecida e ela aponta que eles vão falecer naquele momento, então não faz sentido nenhum ele esconder os seus segredos. Ela tenta atingir ele através daquela grade e diz que vai morder o seu pé, porém nesse processo a cabeça da garota fica presa no meio da grade. Quando o Astolfo percebe que a garota estava presa, ele começa a zombar da sua má sorte e se aproxima para tentar ajudá-la a se soltar, mas o rapaz começa a escutar um barulho vindo do andar de cima, e o rapaz começa a se perguntar se era aquela maluca que estava atrás dele de novo. Quando o garoto se vira, ele vê atrás dele a presença assustadora de uma ceifadora, e aquela linda mulher havia conseguido finalizar o Rei Goblin. O rapaz começa a suar muito e diz que finalmente ele foi encontrado pelo seu caracol de estimação. É revelado pra gente que na verdade o Astolfo estava escrevendo em seu caderno que era para as pessoas terem medo de caracóis e não aceitarem nenhuma proposta suspeita. Quando o rapaz era criança, ele lembra que a sua mãe costumava dizer que não existia almoço grátis nesse mundo, tudo tem um preço. Certo dia, enquanto o garoto caminhava para levar um recado para sua mãe, ele percebe a presença de um deus misterioso na sua frente que lhe ofereceu uma riqueza ilimitada, mas a condição era que ele renascesse em outro mundo e por toda sua vida ele seria perseguido por um caracol raivoso. O garoto nesse momento se lembrou das advertências da sua mãe e começou a pensar que aquilo era bom demais para ser verdade. Por outro lado, ele não conseguia parar de pensar que jogar fora uma oportunidade de ficar rico tão fácil assim seria idiotice, e já que um caracol é um bicho inofensivo e muito lento, aquele garoto decide que vai aceitar, e com o passar do tempo ele começou a viver uma vida maravilhosa no outro reino e contratou vários guardas para manter a sua segurança em dia. No entanto, em uma certa noite ele descobre que a sua casa foi invadida e todos os seus guardas estavam desaparecidos. Quando ele encontra o intruso, inicialmente ele começa a pensar que era uma ladra comum, mas depois das suas tentativas de suborno, ele percebe que aquele era o caracol que o deus estava falando. Nesse momento, ele percebeu
percebeu que teria que fugir porque aquela seria a única oportunidade de sobrevivência. A partir daquele dia, não importava aonde ele fosse, ele sempre era atormentado pelaquela estranha mulher. Nem mesmo em uma pousada tranquila ele conseguiria descansar, não importava se fosse à beira da estrada ou mergulhando dentro da água, sempre aquela mulher estava se escondendo atrás dele. Até mesmo um dia ele tentou se esconder dentro de um galinheiro, mas não importava aonde ele fosse, aquela mulher sempre estava atrás dele. Nesse dia, o rapaz até considerou se entregar, só que a garota não queria isso, ela queria finalizá-lo. Quando ele percebeu que a foice daquela mulher era muito afiada, ele decidiu fugir e foi assim que ele acabou parando no castelo do Rei Goblin. Depois de provocar alguns guardas do castelo, ele se permitiu ser capturado, mas agora aquela mulher estava novamente bem na frente dele. A partir desse momento, ele aceita que é inevitável e ele vai ser finalizado. Em suas últimas palavras, o rapaz tenta se pronunciar, mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, o caracol dá um golpe nele. O ataque foi tão poderoso que abriu uma grande janela na sua cela, mas felizmente o Astolfo conseguiu desviar porque ele se ajoelhou para pedir perdão para aquela mulher. Conforme o caracol se aproximava, o garoto estava implorando pela sua vida, mas ao ver aquela cena, a nona fica muito perturbada e começa a chorar pelo que estava prestes a acontecer. Com isso, a garota perde o seu foco por um segundo, mas foi tempo suficiente para o Astolfo pegar em sua bolsa uma granada de fumaça. Toda aquela fumaça atrapalha a visão do caracol e isso deu uma oportunidade para que ele pudesse escapar, então ele pega sua nona no colo e pula daquela janela. E enquanto ele estava caindo, ele abre um paraquedas muito suspeito e com isso ele consegue provocar o caracol, dizendo que ele nunca vai ser capturado. Ao ouvir aquelas palavras, a garota fica muito irritada e promete que vai eliminar aquele rapaz da próxima vez. Do lado de fora daquele lugar, alguns minutos atrás, o pai da nona estava observando o castelo e exige que os mercenários que estavam junto com ele invadam logo o lugar. Embora aqueles homens tenham explicado que após alguns cálculos minuciosos, qualquer tentativa de atacar o castelo resultaria em mais perdas. Em vez disso, o plano deles é esperar por mais reforços para que eles possam atacar pela manhã, mas o rei continuava reclamando sobre a quantidade de dinheiro que ele tinha dado para eles e quanto tempo a sua filha já estava lá dentro, ela podia estar sofrendo muito. No entanto, os mercenários não estavam nem um pouco impressionados com o discurso daquele homem, porque demorou quase 2 semanas para ele reunir todas aquelas pessoas. E na verdade, aquele grupo estava pensando que provavelmente a filha do rei já havia sido finalizada. É revelado que alguns dias atrás, aquele rei ofereceu 2 sacos de moedas de ouro para um grupo de mercenários resgatar a sua filha, mas assim que aquele pequeno grupo chegou na cidade, eles escutaram pessoas dizendo que eles só estavam indo para o seu enterro. Isso causou uma grande preocupação no líder daquele grupo e ele começou a temer pelo poder do Rei Goblin. Enquanto isso, o rei estava insistindo para que eles começassem logo, e o líder do mercenário acabou cedendo à pressão daquele homem. No entanto, ele planeja apenas realizar um pequeno ataque e logo depois disso ele vai recuar com as suas forças. O homem reúne a sua tropa, mas enquanto ele estava se preparando para a batalha iminente, de repente o castelo do rei explode. Uma maga muito poderosa que estava no meio daquele grupo usa o seu olho místico com uma percepção para analisar o que estava acontecendo, mas a visão que ela tem deixa aquela mulher completamente chocada. Ela sente que esse é o terrível poder do Rei Goblin, mas por algum motivo ela sente que o poder daquele monstro simplesmente desapareceu. O rei já estava cansado da conversa sobre magia e monstros, ele só queria simplesmente salvar a sua filha. Por esse motivo, o grupo de mercenários começa a montar novamente o seu ataque, mas eles ouvem outra explosão vindo de cima. Em breve, eles testemunham a figura do nosso protagonista caindo com aquela mulher em seu colo. Ao aterrissar, aquele garoto começa a reclamar que novamente o caracol achou ele. Finalmente, o rapaz percebeu que ele estava rodeado de pessoas, mas ele não conhecia ninguém. O rei olha para a mulher que ele estava carregando e reconhece ela como sua filha, e o Astolfo dá um tapa muito forte para conseguir acordar aquela garota. O rei se aproxima e acusa o nosso protagonista de ter desonrado a imagem da sua filha, só que eles são interrompidos porque o Rei Goblin caiu de cima daquele lugar. Aparentemente, a nossa linda ceifadora decidiu assustar a sua presa, por isso ela havia feito isso. No entanto, quando o rei percebe isso, ele muda o seu tom e começa a agradecer muito o Astolfo, e o homem reconhece aquele garoto como o herói que salvou a vida da
da sua filha, então ele até mesmo encoraja o rapaz a dar outro tapa nela. Meu Deus, que sujeito estranho, rapaziada, até mesmo o Prota tava pensando isso. Depois de um tempo, todos ali foram juntos pro reino, e o Astolfo estava se lamentando dentro de uma sala porque nem mesmo o exército inteiro do Rei Goblin conseguiu destruir aquela menina. Do lado de fora da porta, o Rei Esquisito e sua filha intrometida estavam escutando o que aquele rapaz estava se lamentando. Os dois ficavam se perguntando por que aquele garoto estava tão irritado. De qualquer forma, o rei começa a explicar para sua filha que aquele garoto na verdade é um herói lendário. Ele leva sua filha para outra sala para que ele possa explicar melhor toda a situação. O rei explica que o garoto tem o apelido de Cavaleiro Solitário da Elite, um título que a garota começou a pensar que era muito ridículo, mas o narrador aqui achou muito legal. A garota estava pensando que tudo aquilo era mentira porque ele nem mesmo conseguiu fugir da prisão sozinho, mas o rei estava muito confiante que aquele rapaz era um lutador formidável. Vendo que a sua filha parecia estar um pouco desconfiada, ele pergunta se ela acha que aquela é a primeira vez que o rapaz fez isso. A nona pergunta se ele estava se referindo ao fato do garoto ter sido capturado, mas o rei corrige ela e diz que na verdade o rapaz permite ser capturado para destruir a prisão. Aparentemente, por todo aquele tempo, o rapaz estava recebendo crédito pela ação da ceifadora, mas o rei estava exaltando muito aquele rapaz como se ele fosse um grande e nobre herói. O homem reconhece que, embora existam vários rumores sobre a origem daquele homem, ele pode confirmar que algumas são verdadeiras. Enquanto o rapaz estava presente naquele reino, ele teve diversos feitos magníficos. O primeiro rumor que existe com o rapaz é que ele tem um caderno que ele carrega consigo, no qual ele escreve todos os nomes das pessoas que ele finalizou. Mas a verdade verdadeira era muito diferente disso, ele só escrevia os nomes das pessoas que a Caracol finalizou. O segundo rumor é que aquele homem era muito inteligente e ele conseguiu sozinho inventar um paraquedas especial que ele usava para escapar dos territórios inimigos. Porém, a verdade é que ele só usava para fugir daquela garota. O terceiro e mais bonito rumor de todos é que várias testemunhas afirmaram ter ouvido aquele garoto gritando por ajuda. Só que ninguém nunca foi ajudar aquele garoto porque as pessoas estavam interpretando errado o que ele dizia. Na visão do rei e da sua população, aquele garoto só gritava por ajuda porque ele odiava ter que finalizar as pessoas, ele era um amante da paz. Ele só queria salvar todo mundo e aquele grito de ajuda era uma espécie de código para quando alguém precisasse dele era só chamar. Que a verdade seja dita, pessoal, o Astolfo só estava implorando por ajuda para derrotar aquele monstro. Todos dentro daquele reino pensam que aquele rapaz é incansável e imparável porque sempre ele está destruindo novos reinos inimigos. Mas a verdade é que o rapaz só queria descansar por um dia, mas aquela menina não dava nem um minuto de paz para ele. Por esse motivo, o rei tem aquele garoto como seu herói. Aquela linda menina fica incrivelmente comovida com as palavras do seu pai e decide que realmente ela precisa se casar com aquele homem. Enquanto isso, o Astolfo estava refletindo e decidiu que não vai desistir de enfrentar aquela mulher, porque ele estava acreditando que aquela mulher não poderia simplesmente destruir tudo que estava em seu caminho para pegá-lo. Enquanto isso, do outro lado do reino, a menina espirra e se prepara para finalizar todo mundo que estiver no seu caminho até chegar ao seu objetivo. A nona, agora que estava completamente encantada pelo Astolfo, aparece enquanto ele estava estudando para trazer vários itens para ele. Dentre esses itens tinha uma xícara de café, um bolo que ela roubou na cozinha e até mesmo um videogame portátil. Rapaz, tá certo isso? A única coisa errada é a marca desse videogame aí que não presta. Porém, o rapaz se cansa daquela garota e diz que ela estava apenas incomodando ele fazendo tudo isso. Ele pergunta para ela se ela não tem nada melhor para fazer e imediatamente aquela garota muda sua posição e fica muito tímida, embora ela admita que tenha outras coisas para fazer. Mas ela queria acompanhá-la porque ela tinha muito medo que ele ficasse solitário. Por fora, o Astolfo ri daquela situação e se demonstra ser uma pessoa muito simpático, mas na verdade ele estava muito irritado e não queria ser incomodado. Ela simplesmente não consegue
consegue entender a dica do nosso protagonista, e ele se pergunta se essa mudança repentina de personalidade da garota é algum mau presságio, porque dentro daquela cela ela era totalmente diferente. O Astolfo pergunta pra Nona o que realmente ela estava querendo com ele, então aquela garota tem uma visão de uma vida passando ao lado dele bem diante aos seus olhos. Só que nesse momento o Astolfo fala pra ela que ele vai ter que procurar um item específico lá na cidade, então é pra aquela garota ficar na casa mais segura. Mais uma vez aquela garota não consegue entender o que ele estava dizendo e decide que vai acompanhar ele em uma espécie de passeio. Enquanto eles estavam caminhando na cidade, do fundo do seu coração, aquela garota acredita realmente que estava em um encontro romântico com o rapaz. Porém, nesse momento agora, firmemente junto com o Astolfo, eu acredito que essa garota esqueceu de tomar a sua medicação. A menina começa a criar um plano de batalha infalível para tornar o encontro ainda mais tranquilo e finalmente conseguir se casar com seu amor verdadeiro. Porém, o rapaz tinha outro plano em mente. Ele queria fazer uma visita numa fábrica de ouro daquela cidade para confeccionar um item específico. Ele chega e mostra uma planta do item que ele quer para aquele rapaz. Quando o homem olha, ele diz que aquilo vai ser muito difícil de ser fabricado. Ao ouvir isso, a Nona começa a acreditar que aquela era a oportunidade perfeita para conquistar o seu homem, porque o seu pai tinha muitas conexões na cidade. Enquanto isso, nosso meninão tira um saco de ouro do seu bolso e tenta convencer aquele jovem aprendiz a aceitar o trabalho. Quando ele falha na tentativa, ele saca outro saco de ouro e joga em cima do rapaz. Não importava quantas vezes aquele aprendiz se recusava, sempre ele jogava um saco a mais de dinheiro em cima do rapaz. E isso deixa o jovem aprendiz sem palavras. No entanto, seu mestre entra em cena e se oferece para fazer o serviço pessoalmente. Então aquele homem e o seu aprendiz começam a trabalhar imediatamente, e nesse momento a Nona testemunha em primeira mão o que o poder do dinheiro é capaz de fazer. O Astolfo pergunta para aquele aprendiz se a reparação do seu paraquedas está muito complicada de ser efetuada. O aprendiz explica que todos da sua oficina vêm de uma longa linhagem de aprendizes de mecânico, e ele tranquiliza o nosso protagonista dizendo que, embora seja muito complicado, ele com toda certeza pode consertá-lo. O prota fica muito aliviado porque aquele item foi muito caro e especial, porque ele pediu para um grande mecânico fazê-lo. Quando ele diz o nome daquele homem, a mão do aprendiz para de se mexer e ele se recusa a acreditar que aquele mecânico tão famoso foi quem fez aquele item. Mas o astuto responde que na verdade foi muito fácil convencer aquele homem, ele só teve que encher a casa dele de dinheiro. Ele também revela que entre as dezenas de mecânicos que ele entrou em contato para consertar aquele item, ele foi o único que até agora cobrou tão pouco para fazê-lo. Percebendo que poderia ter cobrado uma taxa muito mais alta daquele rapaz, ele fica completamente triste com a situação, mas ele volta a focar novamente no seu serviço e depois de alguns minutos ele apresenta o paraquedas totalmente consertado. A velocidade que aquele aprendiz reparou o paraquedas assustou um pouco o nosso protagonista e ele ficou muito desconfiado e decidiu que iria testá-lo. Embora o aprendiz tenha ficado um pouco triste porque o seu serviço foi jogado no lixo, o protagonista explica para ele que vai pagar para ele fazer tudo de novo. O homem pede outra pilha de ouro e o Astolfo está completamente disposto a pagar. Porém, dessa vez ele também tem outro projeto em mente. Ele precisa de uma espécie de gaiola para prender uma pessoa muito forte. Ele mostra o seu projeto pro aprendiz, mas dessa vez o cara não consegue entender nada. O aprendiz diz que a única coisa nesse mundo que atenderia à sua expectativa seria uma espécie de cola de slime. O nosso meninão já pega o seu dinheiro na mão e diz que está pronto e ele quer logo que esse projeto seja feito. Devido a esse pedido, seria necessário uma quantidade gigantesca de slimes, então eles colocam uma espécie de recompensa para quem capturar mais slime vai ganhar muito dinheiro. Os aventureiros daquele reino olham aquela recompensa fácil e decidem que vão levantar muito dinheiro. Enquanto isso, um tempo depois, vemos a Nona terminando seu almoço e saindo da sua casa rapidamente para encontrar o seu futuro marido. O mordomo daquela casa afirma que a menina deve realmente amar muito aquele rapaz, e isso causa um certo desconforto no rei, e ele decide que vai atrás da sua filha. Mas o mordomo explica pro rei que vai ser praticamente impossível ele conseguir derrotar aquele homem, já que ele derrotou o Rei Goblin. Então o velhote decide que ele vai fazer a coisa mais sensata possível, ele vai subornar aquele rapaz com muito dinheiro para que ele abandone a sua filha. Nesse momento, ele se dirige até a oficina para tentar subornar aquele rapaz, mas no meio do caminho ele acaba encontrando um depósito cheio de homens e pessoas carregando alguns slimes. Um dos homens relata que os slimes estão completamente extintos naquela região e decidem expandir o seu plano para conseguir muito mais dinheiro indo até outro
reino. O Astolfo chega com um carrinho cheio de dinheiro e diz para aquelas pessoas que se eles continuarem trabalhando duro ele vai conseguir muito mais. E o rei percebe que aquele rapaz estava prestes a causar sozinho o maior colapso econômico do mercado que aquela cidade já viu. A nona vê o seu pai e percebe que ele estava carregando consigo apenas 2 sacos de ouro e pergunta para ele o que ele veio fazer ali. Rapidamente mudando de ideia, ele pede para sua filha ser uma boa menina, porque no futuro eles vão ficar muito pobres. Alguns dias se passam e embora a nona esteja sempre acompanhando seu futuro marido, ela percebe que aquele aprendiz da oficina fica mais tempo do que ela com ele. Então a menina decide que não vai mais na oficina, ela vai esperar o seu marido chegar até em casa para que os dois possam conversar sozinhos. Um tempo depois, dentro da sua casa, ela encontra o Astolfo descansando porque ele estava muito exausto. A garota pergunta por que ele se dedicava tanto, se tinha alguma coisa incomodando ele. E pela primeira vez na sua vida parecia que o Astolfo ia confiar nela porque ele já se sentia próximo o suficiente para contar qualquer coisa para ela. A garota fica pensando que nesse momento seu futuro marido iria revelar o seu amor por ela e que ele só estava preocupado porque ele estava pensando no seu casamento. Porém, naquele exato momento, o aprendiz entra na sala e explica que o seu item já estava pronto. Então, nesse momento, o Astolfo sai daquela sala porque ele quer inspecionar o seu item que vai mudar o rumo da sua guerra com aquela mulher. Mas quando os dois saem da sala, o aprendiz olha para trás e quando ele olha para o rosto daquela garota, ele percebe que aquela menina estava querendo provavelmente eliminar alguém. E dentro dos seus pensamentos, a nona só conseguia pensar que aquele loiro aguado estava querendo roubar o seu futuro marido. Na oficina, o mestre apresenta um novo item que vai poder capturar e prender qualquer pessoa. Todos ali dentro aplaudem a conquista gigantesca que foi construir aquele equipamento super difícil. Depois de analisar o seu equipamento, ele dá para aquelas pessoas uma avaliação de 5 estrelas. Esse é o seu novo item que vai fazer ele derrotar aquela mulher. Enquanto isso, fora da cidade, um bando de orcs se reúne em preparo para atacar aquela cidade. Dentro do palácio, a nona conta muito animada sobre um festival que vai rolar naquela cidade. Mas o Astolfo não se demonstrava nem um pouco interessado no que aquela garota estava falando. Porém, quando a nona diz que o festival vai ser no domingo e ele se lembra que é o mesmo dia em que aquela mulher está programada para atacá-lo, ele fica um pouco mais interessado. A menina explica que durante o festival de luz todos levantam as suas lanternas de fogo para o céu. E isso praticamente confirma minha suspeita desde o início. Essa série se passa no mesmo universo que Enrolados. A menina diz que vai ser uma ocasião calorosa e muito alegre. Enquanto isso, nosso protagonista só conseguia pensar que aquela lesma iria voltar a correr atrás dele. Enquanto todos estavam comemorando na rua, aquela garota estava muito animada porque finalmente ela ia sair sozinha com seu futuro marido. E ela está prestes a convidar o seu amado marido para sair junto com ela em um encontro. Mas o aprendiz da mecânica aparece de repente para chamá-lo e aquela garota olha para ele com um olhar muito desagradável e grita dizendo que o Astolfo estava muito ocupado nesse momento e não poderia perder tempo conversando com ele. Ela consegue intimidar com sucesso aquele rapaz e ele vai embora. No dia do festival, a nona assiste maravilhada enquanto o cara devora 10 espetinhos de carne diante aos seus olhos. E embora nem eu e nem ele estejamos convencidos que aquilo seja realmente carne, olhando aquela cena, o dono da banca fica muito impressionado com o estômago insaciável daquele homem. E então ele decide recompensar o rapaz com uma pequena pulseira como presente. A garota olha completamente admirada para aquele presente e ela estava esperando que o seu marido desse de presente para ela, mas ao invés disso ele pergunta se estava bonito nele. Incrivelmente confiante, a nona pergunta pro dono da loja se ele tem 10 porções de espetinho de carne para ela comer, mas ele explica que só restaram 2. Ele também conta que há pouco tempo atrás outra garota muito bonita por sinal passou por ali e comeu 10 espetinhos. Assim, ela também conseguiu ganhar uma pulseira igual a dele. A princesa não conseguia aceitar a ideia de outra garota ter um bracelete combinando com o seu marido, é demais para ela suportar. Então ela começa a chorar compulsivamente, exigindo que o dono da loja dê outro para ela. Depois de se afogar em uma profunda tristeza, ela leva o seu marido para o ponto mais alto daquele festival, um show incrível. Eles chegam bem a tempo de assistir aquele festival de fogos de artifício, porém o Astolfo fica sério por um momento. Enquanto aquela garota admirava aquele lindo céu, aos poucos ele vai se afastando dela. E enquanto ele se afastava, aquela garota começa a se declarar para ele, dizendo que tinha poucos amigos e o seu pai sempre estava ocupado, então ela vinha sozinha naquele festival. Nesse momento ela estava muito feliz porque alguém veio
veio junto com ela. No entanto, o nosso meninão pede desculpas pra ela em silêncio e se afasta dela, porque agora era meia-noite, o que significava que aquela mulher vinha atrás dele. Aquela linda garota estava cheia de alegria por estar assistindo os fogos de artifício junto com o seu amado, mas quando ela vira pra trás, ele já não estava mais lá. Por algum motivo, eu comecei a gostar dessa garota e eu penso que ela não deveria ser tratada dessa forma. De repente, uma gigantesca explosão acontece e um guarda avisa que os orcs estão atacando aquela cidade. A população se apressa para encontrar um lugar seguro, deixando a nona se perguntando aonde o seu marido estava. O relógio marcava meia-noite e aquele garoto estava preparado para o seu confronto final com aquela mulher. No entanto, algo chama muito a sua atenção. Aquela garota estava usando o mesmo bracelete que ele. O Astolfo olha para a mão dela e fica se perguntando aonde aquela mulher conseguiu a mesma pulseira que ele. Então ele se lembra das palavras do mercador e percebe que aquele homem é maluco porque ele chamou um monstro de mulher bonita. Ele grita essas palavras em voz alta e aparentemente aquela menina fica muito irritada com isso. E no mesmo instante ela parte para cima dele para finalizá-lo. Mas o que aquela menina não estava esperando é que o seu ataque abriria uma brecha para que ele pudesse usar a sua nova habilidade. E perfeitamente ele efetua uma rajada do seu ataque contra aquela mulher. E o caracol é automaticamente envolvido em uma grande nuvem verde. Nesse momento vemos que a nona estava correndo dentre aquela multidão, então ela acaba caindo e começa a chorar pensando que o seu amado abandonou ela. Ela começa a pensar que ele realmente não gosta dela, então ela grita para que todos no mundo escutem que todos os homens são assim. A linda princesa rasga um pedaço do seu vestido e tira os seus sapatos, dizendo que a partir desse momento ela vai ser uma mulher totalmente diferente e vai confiar no seu potencial total, e ela agradece o nosso protagonista por ter ensinado para ela essa grande lição. Aparentemente, essa linda porém maluca menina não tomou novamente o seu remédio. Do outro lado, seu ex-marido estava parado em uma gigantesca bola de slime. Enquanto ele caminhava ao redor daquela coisa, ele percebeu que a caracol realmente desapareceu, então o seu plano foi um completo sucesso. O garoto começa a rir incontrolado porque ele estava muito feliz com o falecimento daquela mulher que perseguiu ele por toda a sua vida. O rapaz começa a se questionar, dizendo que a sua vida estava sendo muito difícil nesses últimos anos porque era muito complicado ter que fugir todos os domingos de uma maluca igual aquela mulher. Porém, vemos que aquela linda mulher estava saindo de dentro do slime. Sem perceber que aquela garota havia saído da sua prisão, ele começa a criticar muito ela, dizendo que ela não deveria fazer isso e que ela é uma mulher muito ingrata, porque ele não fez nada pra ela e já ofereceu a maior quantidade de dinheiro possível, mas ela nunca aceita. Em suas últimas palavras, ele diz que o caracol nunca vai sair daquela prisão, então ele faz um convite para ela tentar fugir, porque é impossível. Caminhando lentamente, de uma forma muito linda, aquela mulher vai até ele e ele começa a gritar de medo, porque ele não imaginaria que ela conseguiria fugir tão facilmente. No outro canto da cidade, vemos que a nona estava correndo para longe e ela acaba esbarrando em um homem parado e olha tudo que estava acontecendo. Vemos que na frente daquele povo haviam 3 orcs gigantescos. Um daqueles bichos diz que não existe necessidade de correr, eles podem ficar tranquilos, pois eles vieram apenas pegar alguns suprimentos. Então o general dos orcs ordena que os seus soldados fiquem vigiando aquelas pessoas e lidera outros orcs para ir buscar os suprimentos, mas caso alguém desobedeça é para ele finalizar todo mundo daquela vila. Um garotinho fica muito assustado com aquela situação e a sua mãe tenta acalmar ele desesperadamente, mas um dos orcs fica muito revoltado com aquela situação e diz que vai usar ele como exemplo, e aquela mulher começa a implorar por ajuda. O orc começa a coçar o seu nariz e tira sarro daquela mulher, dizendo que ninguém naquela vila é estúpido o suficiente para desafiar a autoridade dele. Mas a nossa Rapunzel, após ter o seu coração partido, estava completamente revoltada e decide ajudar aquela população. Ela grita com o orc e manda ele se afastar daquela família. Porém, o orc coça sua cabeça e pergunta se ela realmente tem noção do que ela está fazendo. Mesmo que a garota não tenha tomado a sua medicação, ela entende perfeitamente o que estava acontecendo e diz para aquele monstro que eles já conseguiram o recurso necessário para sobreviver, então eles não precisam continuar assustando aquela população. Insatisfeito com a resposta da menina, o orc diz que ela vai servir perfeitamente e pega ela no braço. Aquele monstro fala para a garota que uma dama tão bonita quanto ela guarda muitos segredos que ele gostaria
gostaria de conhecer. Com lágrimas em seu rosto, a Rapunzel implora por ajuda e pede para aquele monstro soltar ela. Nesse momento, uma rajada de um disparo de canhão é efetuado contra o bicho. Quem fez o disparo foi o auxiliar de mecânico, ele estava junto com o rei em busca de salvar a princesa. Rapidamente o rei corre em direção à sua filha que estava caída no chão. Ele pergunta por que ela não estava com seu marido. Ao ouvir essas palavras, a garota começa a chorar e diz que o seu marido abandonou ela sem nenhum motivo. O rei explica para sua filha que nesse momento todos os mercenários fugiram e eles estão sozinhos contra aqueles bichos. Então agora eles só podem contar consigo mesmo, já que todos os guardas também foram derrotados. A nona sussurra alguma coisa que não é revelada pra gente e o orc se levanta muito irritado com aquelas pessoas. Em resposta àquele monstro, o rei desembanha sua espada e diz que mesmo que os seus ossos sejam velhos, ele vai lutar contra aquele monstro para poder salvar a sua filha. No entanto, o orc, sem demonstrar nenhum sentimento, ele agarra aquele homem e diz que vai devorá-lo. Novamente, o rei esquisito muda sua expressão e diz para aquele orc que ele só estava brincando, ele estava querendo referir a uma figura de linguagem daquela época. Mas a Rapunzel de Enrolados pega sua espada e começa a gritar com aquele monstro para soltar o seu tão amado pai. O rei começa a gritar com a sua filha dizendo para ela parar de dizer loucuras e ele conta pro orc que ela precisa tomar a sua medicação, por isso ela tá agindo daquela forma incontrolada. Qual medicamento esse homem está se referindo eu desconheço, mas eu sempre suspeitei desde o princípio. No entanto, aquilo deixou o orc muito irritado. Ele solta o rei e diz que aquela garota vai ser a primeira. Com toda a raiva que aquela garota tinha dentro do seu coração porque ela foi abandonada pelo seu marido, ela parte pra cima daquele monstro. E o seu rival amoroso diz que apoia ela 100% e vai junto com ela enfrentar aquele bicho. Após um movimento muito errado porque ela não calculou que a sua cabeça era gigantesca, ela acaba caindo no chão. A menina fica esticada no chão e começa a chorar, então o orc ri da cara dela. O monstro se agacha e fala que aquele é o manuseio de arma mais ruim que ele já viu e entrega a espada pra garota tentar novamente. Só que ele não esperava que o loiro aguado estava prestes a atacá-lo. Ele faz um disparo contra aquele monstro e acerta ele em cheio. O orc não se afeta nem um pouco com aquele ataque e com toda a força que ele tinha em seu braço, ele joga o competidor amoroso contra a parede. E nesse momento a criatura diz que está cansada de se divertir com as pessoas e vai finalizá-los. Os seus irmãos estavam voltando para a praça principal, então aquele bicho faz um convite dizendo para eles brincarem de quem consegue eliminar mais. De repente o Astolfo chega correndo e grita para todos saírem imediatamente daquele local. Ele joga o seu equipamento na cabeça do orc e grita para eles correrem rápido. O rapaz passa correndo rapidamente e a nona começa a correr atrás dele dizendo que ama muito seu marido. Rapaziada, eu tava achando que era ex-marido, mas agora continua sendo marido? O orc ri dizendo que as pessoas realmente são idiotas por terem tanto medo assim, mas rapidamente, em apenas um segundo, ele é finalizado. A Rapunzel abraça o seu marido e diz que sempre soube que ele voltaria por ela. Os moradores da cidade se perguntam se realmente aquele garoto finalizou todos os monstros com um só golpe. Todos começam a chorar e correm até aquele garoto pedindo desesperadamente para ele não ir embora da cidade. Só que na verdade o Astolfo estava pensando que realmente ele ia ir de Americanas, porque quem fez tudo aquilo foi a garota Caracol. Uma hora antes desses acontecimentos, aquela garota estava perseguindo ele pela cidade inteira e o rapaz estava reclamando muito porque alguma coisa estava errada, porque aquela garota estava muito mais rápida que o normal hoje. Aparentemente aquela garota tinha ganhado um bônus de velocidade por conta daqueles slimes. Conforme o garoto vai se aproximando de uma parede, ele começa a gritar que o seu dia de sorte é hoje, então ele começa com a sua nova habilidade a escalar aquela parede. E algumas penas de galinha começam a brotar da bota daquele garoto e ele começa a meio que voar naquela parede. Faz sentido na verdade, né? Galinha bem associado ao nosso protagonista. E o moreninho saliente ficou muito feliz porque um caracol não pode voar igual ele. No entanto, ao olhar para trás, ele vê que aquela garota estava caminhando lentamente na parede como se ela fosse uma espécie de caracol grudado. No presente, vemos o Astolfo cercado de pessoas agradecendo a sua nobre força. Enquanto isso, ele gritava dizendo que todos ali estavam correndo um grande perigo e seria melhor eles fugirem
agirem agora, mas as pessoas não escutam ele e dizem que aquele rapaz é um herói. Vendo que aquela linda garota estava observando eles, ele começa a pensar que o seu fim chegou. Porém, a ceifadora se lembra da almôndega que ela comeu e também que foi muito deliciosa, então ela pensa que ganhou uma recompensa daquele cidadão e definitivamente não vai fazer isso, porque pela primeira vez ela ficou muito feliz que alguém deu um presente para ela, mas da próxima vez ela vai aniquilar aquele rapaz. O Astolfo percebe que a garota sumiu, só que ele não consegue entender o que estava acontecendo. No outro dia, o garoto acorda muito assustado porque ele estava sonhando que a Caracol tinha finalizado ele, mas ele percebe que era apenas um sonho e vê que a Nona estava sentada ao lado dele. A Rapunzel abraça o seu marido e pede perdão por ter duvidado e pensado que ele tinha abandonado ela. Enquanto isso, a Morena só pensava que foi o Caracol que finalizou aqueles monstros, mas ele levou o crédito novamente. O jovem se lembra da pulseira que ele ganhou e que também estava no braço daquela garota, então ele sai correndo e agradecendo a Nana por cuidar dele, ele diz para ela se cuidar e descansar também. Enquanto isso, deitada na cama, a Rapunzel se pergunta se aquilo significava que o seu amor amava ela também, porque ele estava muito preocupado com ela. Virando de um lado para o outro na cama, ela fica muito envergonhada pensando que aquilo com certeza é um sinal de amor. Delirando em seus pensamentos, aquela garota pensa que logo os dois vão se casar e eles vão ter um filho, então o nome do garoto se chamará Astuto para honrar a imagem do seu pai corajoso. Família, aonde diabos esse amor começou, cara? Eu tô começando a pensar que eu deixei algumas páginas pra trás, eu não tô conseguindo entender por que essa garota ama tanto esse cara, mano. Será que é o poder do dinheiro? Secretamente, a Nona seguiu o seu amor até o destino dele e ficou observando o que ele estava fazendo. Nesse momento, a garota ficava pensando que ela não era nenhum tipo de mulher esquisita, na verdade tudo aquilo era apenas amor. Enquanto isso, vemos o vendedor perguntando pra Morena se ela estava se referindo à garota que ganhou a segunda pulseira de bolinhas. Ele informa que aquela garota passou ali há meia hora atrás e o nosso protagonista começa a pensar que aquela mulher não é apenas um NPC comum, então ela tem uma vida. O fabricante dos espetinhos explica que aquela garota realmente gostou da sua comida, mas na verdade ela tinha vindo pedir para ele consertar a sua pulseira, porém ela estava muito danificada e ele mostra aquela pulseira com uma rachadura escrito na traseira dela Vera. Nesse momento, os dois começam a supor que o nome daquela linda mulher é Vera. O jovem começa a pensar que aquela garota então na verdade era apenas uma pessoa comum, então ele pode correr tão longe que ela nunca mais vai conseguir alcançar ele na sua vida inteira. A Nona se aproxima e pede alguns espetinhos. Enquanto isso, o rapaz se lembra que nessa época não existe trens de alta velocidade ou aviões para que possa levar ele muito longe. Porém, a Rapunzel pensa que está em uma novela mexicana e começa a fingir que encontrou ele naquele lugar por acaso. Enquanto aquele rapaz estava ignorando aquela garota que estava completamente apaixonada por ele, a menina só conseguia ficar pensando em como iria pedir para acompanhar o seu noivo para ir morar junto com ele na sua casa. De repente, o seu rosto fica todo vermelho, parecendo um pimentão, e ela levanta desesperada da cadeira gritando que o tempero estava muito picante. E o Astolfo estava ignorando tudo e tentando entender como que aquela garota rastreava ele. Porém, o rapaz nota que alguns homens estavam arrastando uma armadura de um dos orques que tinha falecido, então ele fica se perguntando que aquilo poderia ser útil. Os homens notam a presença do Astolfo e agradecem muito ele por ter salvado toda aquela vila. De perto, a nossa Morena se aproxima da rachadura que estava na armadura e ele se lembra que foi cortado pela Caracol, mas ela ainda estava completamente inteira. O rapaz pergunta do que aquela armadura é feita e os homens levam ele até uma oficina. Um homem muito velho conta que a armadura é forjada com aço do norte gelado da terra dos orques, e quem tinha a honra de vestir aquela armadura poderosa era o líder da matilha. O velho explica que ele só viu aquele material uma vez na sua juventude, quando batalhava na cidade estelar. Existe um rumor que o aço daquela armadura é feito de minerais de ferro que só podem ser encontrados em montanhas que têm pelo menos mais de 1000 anos de idade. Além disso, aquele é um dos materiais mais duráveis e resistentes que existe naquele mundo inteiro. Os aprendizes admiram todo o conhecimento do seu mestre. O Astolfo olha para aquela armadura com lágrimas em seu rosto porque ele estava muito feliz, achando que o seu plano poderia funcionar. Porém, a Rapunzel,
que estava observando toda aquela situação fica com muitos ciúmes, pensando que ele é muito apegado àquele pedaço de ferro. Agora eu concluí que essa mulher não bate bem da cabeça realmente. Porém, o mestre daquela oficina diz que é um complexo muito complicado de usar aquele aço, então eles não poderão fazer nada com aquilo. Então ele leva aquele pedaço de ferro para outra oficina do seu amigo e diz que eles vão criar uma armadura muito resistente com aquilo, assim ele vai ser indestrutível, podendo vencer aquela garota. Mas os homens diz que é impossível criar uma armadura porque um humano comum não pode usar. O astuto começa a pensar e ele imagina aquele caracol preso em uma gaiola, então ele decide que vai fazer isso. Nesse momento, a nossa morena diz que vai pro norte pegar mais daquele material, então ele vai ter que levar os seus amigos junto com ele, mas o mestre diz que eles não vão ir porque é muito complicado ir até aquele território, porque os orcs vão transformar eles em carne moída. Enquanto eles discutiam, a Rapunzel estava pensando que se ela tomasse a iniciativa e fosse junto com o rapaz, provavelmente ele ia tornar ela sua esposa. E como nessa viagem ia ser apenas os dois, com toda certeza eles iam se divertir muito. O mestre explica que o caminho para a cidade brilhante até o norte é cheio de perigo, porque ele pode até mesmo congelar no caminho se ele não souber fazer a rota certa. Enquanto a Rapunzel só pensava no nosso protagonista, ele não conseguia tirar a caracol da sua cabeça, então ele pensa que provavelmente ela congelaria naquele frio. A partir desse momento, o rapaz decide que vai fazer essa viagem, então ele convida todos aqueles membros para irem junto com ele. Porém, todos se recusam e recuam para trás. A única pessoa que ficou na frente foi aquele aprendiz do começo. Fazendo um gesto de cumprimento, está fechado o acordo, então ele vai levar o loirinho junto com ele na sua missão. O Astolfo estava muito feliz e fica dizendo pro rapaz que realmente eles são melhores amigos, porém o loiro diz que não vai poder deixar a sua oficina. No entanto, o seu mestre fecha um acordo com o Astolfo em uma quantia muito alta, transferindo o contrato daquele rapaz para ser seu assistente. E a partir desse momento, a morena começa a arrastar o loiro que não queria ir junto com ele. Adivinha quem estava vendo toda aquela situação e estava com muitos ciúmes do loiro aguado porque o seu marido nunca tinha arrastado ela dessa forma pelo chão? Sim, a Rapunzel estava com muitos ciúmes daquele cara e realmente nesse momento ela admite que ele vai ser o seu rival amoroso. Contudo, a garota explica para o seu marido que ela vai até o seu pai pegar o equipamento necessário para ser feito essa viagem. Nesse momento, o Astolfo explica para o seu amigo que ele não vai ter mais nenhuma escolha e agora, a partir desse momento, ele vai ter um bom salário mensal pelos seus serviços. E então, o aprendiz de mecânico chamado Odin decide que vai fazer parte daquele grupo. Uma hora após aquele acontecimento, eles chegam à Guilda dos Mercadores e o Odin pergunta por que eles vieram naquele lugar. O Astolfo revela para o seu amigo que para que eles consigam chegar até o norte antes do domingo, eles precisam da ajuda daquela guilda. Quando a morena entra lá dentro, o velhote fica muito feliz porque ele já ouviu alguns rumores sobre aquele homem ter muito dinheiro. O Xaropinho conta que ele é o presidente da Guilda de Mercadores e pergunta como que ele pode ajudar o rapaz naquele momento. E o Odin estava pensando que aquela ratazana era muito malandra, porque assim que ela viu um cara rico ele começou a ficar bonzinho, mas na verdade aquele homem era muito ruim. O Astolfo diz que ele precisa chegar até as terras do norte antes do domingo, e o presidente da guilda fica muito feliz porque aquele rapaz estava confiando neles. Porém, chegar em tão pouco tempo nessa gigantesca distância era impossível. E ignorando o que aquele homem falava, o Astolfo diz que ele tem uma lista de desejos, então ele entrega para o homem verificar o que ele queria. O desejo da morena era praticamente impossível de ser realizado, e eu vou deixar a lista para vocês verem o que ele pediu aí. O Xaropinho questiona por que ele precisava de 20 unicórnios. Sim, exatamente 20. O jovem responde que é para puxar a sua caravana o mais rápido possível, e o presidente começa a achar que aquele rapaz estava zoando, já que unicórnios são muito raros naquela dimensão. Já na nossa dimensão aqui tem uns perdidos por aí no mundo. O homem diz que esse desejo não tem como ser realizado, então o Astolfo explica para ele que ele tem muito dinheiro e não tem nada nesse mundo que o dinheiro não possa comprar. Aparentemente, nesse caso, não seria apenas por dinheiro, é porque existe uma hierarquia muito rigorosa por trás daquela guilda. Mas a morena diz que sabe dessa regra e que apenas alguns clientes com fita vermelha conseguem comprar esses itens. E o rapaz estende a sua mão com uma fita vermelha. O Ratatouille insiste que não tem como, porque ele só tem apenas uma fita vermelha. Isso significa que até esse momento ele não contribuiu com uma alta quantidade de dinheiro. Mas o Prota decide
decide tirar uma com a cara daquele ratão. Ele tira o seu sobretudo e mostra pra ele que ele tinha uma camiseta que foi feita só com aquelas fitas. O xaropinho cai no chão e começa a gritar, dizendo que todos os problemas do seu mestre a partir desse momento são os dele também. Parece que tanto dinheiro assim conseguiu comprar até mesmo aquela ratazana. Agora a pergunta que não quer calar, eu deixo pra vocês responderem aí nos comentários: o dinheiro consegue comprar o amor? Nesse momento o presidente diz que vai dar a ordem para efetuarem a compra de tudo que aquele garoto pediu. Um outro pedido daquele garoto foi algumas pessoas pro seu exército, então nós vemos uma elfa que participaria do seu grupo. Uma garota de cabelos roxos se aproxima daquela elfa e chama ela de senhorita Stella. Aquela garota estava muito contente porque a elfa era muito respeitada na região. Ela tinha assumido o posto de comandante no lugar de um cara muito burro que tinha destruído aquela nação praticamente. Um tempo atrás, aquele lugar tinha sido invadido por uma espécie de largato mutante, e vemos que naquela época apenas uma pessoa teve coragem de enfrentar aqueles monstros. Todos naquela cidade, inclusive a sua assistente, acreditam realmente que foi aquela elfa que salvou a cidade. No entanto, naquele dia ela estava prestes a ser finalizada pelos monstros. Embora aquela linda mulher tivesse muita coragem, naquela época ela não tinha nenhum poder especial. Só que a verdade que ninguém acredita quando ela conta foi que um lindo anjo saiu voando do céu com suas asas majestosas e salvou ela. Mas a gente sabe que na verdade não foi o anjo que salvou ela, quem salvou ela foi a garota Caracol. Então a sua subordinada explica que elas foram recrutadas para ajudar um cara chamado Astolfo, mas ela diz que provavelmente aquele relatório estava errado, porque não era possível que uma pessoa tivesse tanto dinheiro assim para ter tantas fitas. Quando a subordinada descreve as características do rapaz, instantaneamente aquela elfa se lembra dele e decide que vai ajudá-lo. Enquanto isso, do outro lado do país, o rei proíbe que a Rapunzel vá junto com o seu marido. O seu pai pergunta para a garota por que ela quer seguir tanto aquele garoto, afinal a menina grita que ela também quer viajar e conhecer o mundo porque ela não tem nenhuma experiência. Ela tem certeza que aquele homem vai ser muito bom para ela e um futuro marido maravilhoso. O rei esquisito aperta a bochecha da sua filha e se pergunta por que ela estava tão apaixonada por aquele homem estranho. O homem explica para sua filha que as coisas que aquele moleque estava desejando era muito complicada de ser conquistada, ele não conseguiria somente com o dinheiro. De repente, o mordomo entra correndo naquele quarto e convida os dois para verificarem o que estava acontecendo lá fora. Pela rua principal da cidade tinha várias carroças sendo puxadas por diversos unicórnios. A nona vê que o seu marido estava lá no meio e desesperadamente ela chama por ele. No entanto, aquele rapaz para no meio do caminho. Com um sorriso em seu rosto, a Stella abre a porta daquela carruagem e diz que faz muito tempo que ela não vê o seu amado. A morena estende a sua mão e concorda com aquelas palavras, e a nona fica extremamente assustada. Porém, enquanto a elfa estava descendo da escada, ela tropeçou e quase caiu em cima do Astolfo. Vendo aquela cena horripilante, a nona praticamente vai de Americanas. E nesse momento, aquela linda elfa pergunta pro Astolfo se a chama que eles tinham ainda está viva. O jovem diz que ele ama a Stella do fundo do seu coração, e quando os dois iam se beijar, a nona atrapalha toda aquela linda situação. Enquanto isso, vemos que na verdade a Rapunzel tinha desmaiado há muito tempo atrás quando aquela elfa abriu a porta, e toda aquela situação que ela imaginou foi devido ao seu grande problema. A elfa estava bem na sua frente e se apresenta como uma grande amiga do nosso protagonista, então aquela garota se levanta e vai na direção para cumprimentar ela. Quando a Rapunzel aperta a mão daquela mulher e ela diz que o seu nome é Rainha Stella, por algum motivo ela começa a brilhar igual uma deusa. O Astolfo diz que aquela vai ser a guia deles até a cidade do norte e pergunta por qual motivo que a Rapunzel desmaiou. E a única coisa que aquela pobre garota consegue imaginar é que a elfa estava praticamente caidinha pelo seu amado. Então a Rapunzel pergunta se pode ir junto com eles nessa aventura e o Astolfo aceita. A garota começa a pensar que agora que ela tem dois rivais, ela vai ter que lutar com todo o seu poder. Então na sua mente maluca, ela começa a fazer um Kamehameha com a sua mão e diz que vai destruir os seus inimigos. Nesse momento, eu digo pra vocês, acabou, ela já ganhou essa competição com toda certeza. Eu sou do time da maluca. Na manhã seguinte, a caravana deixa os portões da cidade e os moradores acompanham aquele rapaz, desejando muito boa sorte pra ele, e começam a chorar porque agora eles vão estar sem
dinheiro. O magnífico herói Rodolfo deixou a sua cidade e foi partir em busca da sua aventura. Vemos uma linda cena dentro da carruagem e o Astolfo estava conversando com a Estela sobre o caminho que eles deveriam percorrer. E a Nona estava muito irritada com aquela situação, porque afinal de contas aquele era o macho dela. O Odin estava vendo toda aquela cena e ficava com muito medo. Nesse momento a Nona fica muito triste e se encolhe naquela cadeira, então ela pergunta para sua primeira rival se aquela batalha foi perdida por elas. No entanto, o Odin não estava conseguindo entender nada que aquela garota dizia e simplesmente ele disse que ela era uma boa garota e ela ficou muito feliz com aquilo, pensando nas suas qualidades. A garota começa a sentir um pouco de empatia pelo Odin e diz para ele que ele também é um bom rival e as duas vão conseguir ganhar daquela elfa. Como o Odin não estava entendendo nada do que aquela maluca estava dizendo, ele decide que vai sair para fora para respirar um pouco melhor. E o Astolfo decide sair para encontrá-lo. Ele chega abraçando alegremente o rapaz e informa que eles já estão se aproximando da Terra do Norte e em breve estarão dentro da Vila dos Orcs. O Astolfo diz que o rapaz loiro é muito corajoso, mas infelizmente aquela expedição estava muito apressada e eles teriam que mudar aquela rota para chegar mais rápido, porém o caminho seria muito mais perigoso. Como eles não tiveram tempo de trazer um líder nomeado, o Astolfo fica se perguntando quem deveria assumir esse papel importante e avisar toda aquela equipe que eles teriam que fazer uma rota totalmente diferente e muito mais perigosa. O Odin começa a pensar que não havia necessidade de tal atuação ruim por parte daquele rapaz e ele pede para que ele dobre o seu salário e ele mesmo vai fazer isso. À noite vemos que um caracol raivoso havia se perdido dentro daquele trem e ele estava com muita fome e aquela garota decide que vai comer toda aquela carne sozinha. Em um flashback nós vemos que na noite em que os orcs invadiram aquela cidade, um deles conseguiu sair vivo. Esse mesmo orc estava contando pro rei que um humano temível que mais se assemelhava a um espírito maligno conseguiu finalizar os seus irmãos. Naquele mesmo dia, o orc estava olhando pela janela do castelo e ele vê que aquele monstro estava do lado de fora. Ele sai desesperado, gritando, pedindo por ajuda naquele castelo e diz que aquele monstro estava se aproximando. E dentro da carruagem, a Morena estava muito feliz porque eles já estavam chegando naquele reino. Na entrada do castelo, os orcs estavam furiosos com aquele grupo, mas o Astolfo diz que eles não precisam ter medo porque ele só veio trazer comida. O garoto explica que ele sabe que naquela região é muito difícil de conseguir alimento, então ele diz para os orcs que ele veio fazer uma oferta. Ele fala que dentro daquela locomotiva está cheio de comida. Em troca, a única coisa que ele quer é aquele ferro especial. Que isso, hein, protagonista? Isso daí soa meio estranho, hein, rapaz? Nesse momento, os orcs organizam um grande banquete para todo mundo e o líder deles jura que a partir desse momento, graças àquele belo garoto, eles vão poder viver em paz. Aquele bicho de cabelo vermelho começa a se aproximar da locomotiva e diz que o seu rei estava louco de fechar um acordo com aquele monstro. Quando ele abre a porta do depósito, ele nota um belo caracol lanchando e ele decide que vai roubar o alimento daquele caracol. Porém, o seu plano vai por água abaixo e no instante seguinte ele é finalizado. Enquanto isso, o Odin estava instigando aquela equipe a trabalhar junto com eles em segurança, porque isso era o fundamental para dar tudo certo. O loiro pergunta para o seu mestre se eles realmente vieram ali só para ficar vendo os orcs construir uma jaula, e o Astolfo diz que ele não entende ainda que a morte está correndo atrás dele. Os dois saem conversando e dentro daquela carruagem a Rapunzel já estava mais tranquila e não tinha tantos ciúmes assim do loirinho quanto antes. A Estela se aproxima dela e pergunta o que aquela garota estava fazendo. A Rapunzel responde que só estava aproveitando aquela brisa e pergunta por que aquela rainha deixou seu cargo para vir até aqui como uma guia. A rainha então conta para a menina que o destino dela está entrelaçado com aquele lindo rapaz. Eles descobrem que aquele orc foi finalizado e o Astolfo só conseguia pensar que a única pessoa no mundo que conseguiria eliminar aquele rapaz daquela forma era sua caracol. O líder daquela tribo exige uma explicação e pergunta por que o seu companheiro Book estava ali. Porém, o Odin questiona se ele estava suspeitando deles e pergunta o que um orc estava fazendo perto do seu carro de comida. Então a loirinha afirma que a acusação deles é completamente infundada e eles estavam tentando furtar comida. Vendo aquele homem brilhar, o Astolfo
Astolfo começa a chamar ele de melhor amigo, e o Odin grita dizendo que eles estiveram juntos o tempo inteiro. Nesse momento, os orcs vão verificar o território e procurar o traidor, e o homem loiro diz que ele não sabe se realmente foi uma fera que fez aquilo, e o Odin começa a se lembrar que existia uma lenda de um deus maligno que há muito tempo atrás queria destruir a sua vila, pois ele estava insatisfeito com o tributo oferecido. Nas lendas antigas estava escrito que um guerreiro lendário aceitou ser amaldiçoado por aquele deus. Esse guerreiro aí tá me lembrando Peter Pan, viu? O homem se apresentou e foi amaldiçoado pelo resto da sua vida, aonde ele seria caçado por um espírito maligno. Odin supõe que o seu amigo deve ter recebido essa mesma condição, então ele promete que não vai deixar ele ser eliminado. A jaula finalmente estava pronta e o líder daquela tribo se perguntava o que o garoto ia fazer. E neste momento a Nona estava muito feliz porque finalmente o seu amado estava sozinho. O Astolfo começa a contar para Nona que ele estava sendo perseguido por uma mulher faz muito tempo e aquela garota não sabia o que pensar dessa situação, porque ela começou a pensar que o moreno estava falando dela. De longe, o lindo caracol estava observando toda aquela situação e aparentemente ela estava com ciúmes. De repente, uma gigantesca mulher orc aparece atrás dela e pergunta o que ela estava fazendo sozinha naquele frio. Ela convida aquela garota desconhecida para ir até a sua casa jantar. A lesma concorda porque ela estava com muita fome e as duas saem caminhando juntas. Enquanto isso, na mesma noite, o Odin estava brigando com seu chefe porque ele queria saber a aparência do monstro que perseguia ele, para assim ele poder ajudar. O Astolfo descreve aquela garota como uma criatura inteiramente vestida de preto e que tem uma trança muito bonita no seu cabelo, e também ela carrega uma enorme montanha. Enquanto isso, o líder da tribo sussurrou com seu subordinado que era para ele fazer um feitiço para a bebida daquele rapaz, mas como aqueles monstros tinham mania de ser fofoqueiro, eles foram passando adiante aquela conversa, então acabou chegando no ouvido da Nona, e eles começaram a brindar junto. O Astolfo coloca a caneca na mesa e promete que definitivamente vai beber aquela bebida. Um pouco mais tarde, os orcs não conseguiam acreditar que aquele humano estava bebendo tanto da sua bebida especial. Nesse exato momento, eles colocam outra bebida na mesa e falam que aquela é um pouco mais forte. Quando o garoto ia beber, a Nona se aproxima e fala para ele não fazer isso. O líder dos orcs pergunta o que estava errado porque aquelas duas bebidas eram a mesma, então a Nona exige que ele beba a bebida do seu marido. No entanto, o orc decide que não vai beber e diz que todos aqueles convidados são rude e pede para sua tribo ir embora. A Nona começa a gritar dizendo que ele era muito mentiroso e o nosso loirinho tenta salvá-la, só que o Astolfo decide que isso não era importante e ele tem que ir correndo até a sua jaula porque já era domingo. O Astolfo estava sentado no topo da montanha e aquela garota começa a correr atrás dele, mas o garoto faz um convite para ela ser o seu novo brinquedo. Quando a garota avança, ele aperta um botão e consegue capturá-la. A menina faz um ataque na barra e acaba destruindo um pedaço. Nessa situação, o Astolfo começa a gritar de medo. Motivado a terminar com aquela perseguição, ele observa que a garota ainda estava usando a pulseira, então ele se recorda do nome dela e pergunta o que ela estava querendo com ele. Ao ouvir o seu nome saindo da boca daquele rapaz, a garota caracol fica muito surpreendida. O rapaz tenta de várias formas influenciar aquela garota, mas nada parece surgir efeito. A Vera tenta sair da prisão, mas ela acaba ficando presa, e a menina fica vermelha morrendo de vergonha. Com isso, nosso protagonista começa a rir da cara dela. O rapaz explica que a partir desse momento os dois vão se divertir muito. Ele pega uma pequena versão de spray de slime que ele tinha feito e consegue prender aquela garota. Completamente desesperado, o caracol tenta fugir, mas ele não consegue. E o Astolfo pergunta quem foi que mandou ele ser finalizado. O Astolfo conta pra gente que ele tá muito cansado de riqueza interminável e agora ele só quer viver uma vida em paz sem se preocupar com aquele mundo. Nesse momento, ele exige que ela responda rapidamente ou ele vai ficar muito irritado. A ceifadora se recusa a aceitar a proposta daquele garoto, então ele pega uma caneta e começa a desenhar no seu rosto. E isso faz com que ela fique completamente vermelha de vergonha. O Astolfo pega a pulseira que ela estava usando e promete que vai destruí-la se ela não responder às suas perguntas. A garota começa a ficar muito irritada, mas ela implora para que por favor ele não faça isso. Aos poucos ele se aproxima daquele monstro e começa
começa a apertar as suas bochechas e isso faz com que ela fique mais irritada ainda. Porém, aquela garota agarra ele pelo colarinho e consegue puxar ele para dentro da jaula porque ele não tem duas montanhas impedindo ele de passar pela barra. Ela joga o Astolfo no chão e olha fixamente nos seus olhos, dizendo que agora ela vai brincar com a sua presa. Finalmente chegamos ao fim dessa obra. Não esquece de deixar o seu like e comentar para mim saber que vocês estão gostando desse vídeo e trazer uma parte 2 dessa obra. Não se esquece de se inscrever no canal. Aproveita e vê o próximo vídeo que eu tô te recomendando porque eu tenho certeza que ele tá muito bom.